e graça, meus irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Sou o pastor Isvan, aqui vos fala, para a glória de Deus. Bem, irmãos, estamos trabalhando já há um tempo aí, esse estudo, línguas estranhas ou línguas estrangeiras. Amém. Hoje temos um tópico muito interessante aqui, entendimento errôneo, certo? Para você não entender as coisas erradas, examine o texto ao de João 5,39. Examinar as Escrituras é excelente para nossas vidas. Examine o texto, que isso é bom. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque quando você examina o texto, fica mais fácil para você conduzir e entender melhor aquilo que se diz. Tá? Para sair daquela visão de talvez, tem um lá para mim, mais ou menos. Isso aí, a Bíblia não fala, não trabalha desse ponto. A Bíblia só trabalha com certeza, verdade absoluta. Amém, irmãos? Bem, entendimento errôneo. Primeiramente, eu quero ler um texto, um versículo, quer dizer, que está na segunda carta aos Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 2, diz assim, só a parte A, para nós entrar no contexto. Diz assim, olha, antes rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, não andando em astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Eu vou repetir. Falsificando a palavra de Deus. Bem, o entendimento errôneo é algo que você não busca. Você não busca as coisas erradas, literalmente. Principalmente as condições bíblicas. O que é que acontece? Quando você aceita Jesus, lá em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, você aceitou. Ali vem um pastor, e muitas vezes o que ele falar, você vai acreditar assim como foi eu. Eu acreditava em tudo que os pastores falavam, porque eu pensava que um pastor, ele era realmente revestido da palavra de Deus. Mas não é bem assim não, certo? Então vamos lá. O que é um entendimento errôneo? É muito fácil de entender. É errôneo, falsificando um texto, como diz aqui. Quando você falsifica um texto, ou então falsifica uma verdade, falando com meia verdade, assim como Eva recebeu lá no jardim a meia verdade, serás como Deus. A meia verdade, ela é uma falsificação, ela é falsificação do conteúdo. Eu costumo dizer que a palavra do mentiroso até no papel não vale nada. Então, nós voltamos ao tópico, a questão do entender as coisas erradas. Ou entendemos porque lemos, ou porque alguém passou para nós irresponsavelmente. Bem, eu vou dar uma demonstração sobre a questão do entendimento errôneo. Bem, o texto diz ali, clarissimamente, que estão falsificando. Por quê? Porque exatamente é esse contexto de entender errado, passar errado. Olha o que diz. Aqui no livreto diz assim, olha, a interpretação errônea sobre o assunto línguas estranhas, os pentecostais e os neopentecostais, e o neopentecostalismo, explicam que o fenômeno da fé, de Atos 2, é as línguas estranhas. Eu acredito que você também já ouviu isso, certo? Aquele fenômeno, vou ler aqui para vocês, que está aqui dentro do livreto, fiz questão de colocar. Então veja bem, em Atos capítulo 2, para eles, o exemplo, tem isso aqui, ó, labachúrias, em Atos 2, para muitos, 90% deles, quando eles falam em Atos 2, eles pensam que está lá, é labachúrias, nébias, xuriandalaias, decantas, você entende? A maioria pensa que está isso aqui. Mas só vamos ver a verdade, irmão, de Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, está aqui no livreto, fiz questão de pôr. Em Atos 2, veja o que está escrito lá. Interessante, não é? Em Atos capítulo 2, versículo 9, depois eles ficaram cheios, revestidos de poder. Sabe que o pessoal gosta muito dessa frase, né? O mistério, aqui nesse estudo eu até explico sobre a questão mistério, idolatraram a palavra mistério, né? Mas o tópico aqui não é esse. Então veja bem, vamos entender do modo correto? Em Atos capítulo 2, veio do céu, não foi um vento, foi um som, como se fosse um vento.
Isso eu já expliquei no antigo vídeo, mas eu vou continuar. Em Atos capítulo 2, 9, diz assim, olha que interessante, como não tem aqui o Decantas e Labachiri, mas olha o que tem lá. Vamos ler, para nós compreendermos melhor. Os partos, os medos, os elamitas e o que habita na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, forasteiros e prosélitos, cretenses, árabes, e de todos ouviram falar. Então veja bem, tinha na festa do Pentecostes, que é uma festa do judeu, né? Eles estavam todos reunidos e eles ouviram que os discípulos falaram no idioma deles. É só você olhar o versículo 8. Ele diz claramente. Ele diz como eles estão falando em nosso próprio idioma, que somos nascidos. Então essa é a interpretação correta. Atos 2 não tem línguas estranhas. Isso aí é interpretação errônea. Certo? Não tem línguas estranhas em Atos capítulo 2. Você pode até crer nisso, mas não é verdade. Esse cresceu não pode trazer a verdade. Lembra que eu falei ainda há pouco? A mentira, ela não pode ser verdade. A verdade é verdade, a mentira é mentira e acabou, não tem outro ponto. Você entende? Aí muitas vezes você conversa com alguém, a pessoa fala assim, não, pastor, mas eu acredito assim. Tá tudo bem você acreditar assim. Mas só que a realidade do que está escrito não é assim. Você entende? Quando Jesus fala em Mateus 10, 20, não é vós mesmo que falará, mas o Espírito que está em vós, é porque eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outros idiomas, que é interliado o que o Oséias falou, Oséias 2, se eu não me engano 28. Oséias profetizou e o Marcos, quer dizer, explica claramente, Marcos 16, 17, diz que iam falar em outras línguas. Essas línguas não é línguas estranhas, são os idiomas aqui que coerentemente a história, o livro de Atos é um livro histórico, coerentemente com a profecia de Jesus Cristo, que o Marcos assim foi consultar. Amém, irmãos? Você observa bem que lá o eunuco e Filipe de Atos capítulo 8, observe bem, o eunuco, ele estava voltando e ele não tinha como interpretar aquele livro. O Filipe, cheio do Espírito Santo, ele entende o idioma do eunuco, do etíope. Ele entende e ele fala e depois lê o que está escrito sobre a questão de Jesus, que ele pensava que era um profeta. Então tudo isso é uma interpretação totalmente equivocada. Não dá para levar a sério esse tipo de ação. Por isso que o tópico aqui é entendimento errôneo. Se você entende um texto errado, você vai explicar errado. Não vai dar outra. Certo, meus irmãos? E para encerrar, qual é o ponto? O apóstolo Paulo, a Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 19, ele diz claramente assim: eu, primeira pessoa era ele, do singular, ele diz eu, porém quero falar 5 palavras no meu próprio idioma, do que 10.000 línguas estranhas ou línguas desconhecidas. Você notou? Pastor, mas é um paradoxo. Não é paradoxo. Você não é calvinista. Quando eu não entendo, aí eu falo que é paradoxo. Não é paradoxo ali, não. Você sabe o que está significando isso aí? É porque você não está compreendendo o texto. Porque se o mesmo autor manda você falar em línguas, e logo depois ele fala que prefere falar 5 palavras, vou dar um exemplo aqui para encerrar. Se eu tenho 5 reais na minha nota, no meu dinheiro aqui, eu tiro 5 reais aqui, na nossa moeda. E lá no sul da África, no Congo, lá tem um dinheiro que é 10.000
E eu falo assim, eu prefiro ficar com meus 5 do que 10 mil lá. Significa o quê? Que aquele dinheiro lá não tem valor. E o apóstolo Paulo explica isso. E ele deixa claramente, não sei se eu, porventura, for falar para vocês em línguas estranhas, o que vos aproveitaria? Se não ser por meio, você quer meio? Meio de transporte, meio de comunicação. O meio é uma maneira que você tem de explicar ou de ir para qualquer lugar. Ele fala por meio, e esse meio ele dá o exemplo, se por meio da ciência, da profecia, porque a profecia você entende, a ciência você entende, a doutrina você entende. O que você não entende é línguas estranhas. Pastor, mas ele diz que eu falo com anjo, lá no texto não fala com anjo. Isso aí é composição dos pentecostais, não bíblica. Amém? Quero aqui agradecer, irmãos, terminar aqui o vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?